A vontade de Deus sempre foi se relacionar com o seu povo. A vontade de Deus sempre foi estar perto do seu povo. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz no tempo de Moisés, a ordem de Deus é: eu quero estar perto do meu povo. E você vai ver o Senhor se aproximando do povo, dizendo para Moisés: prepara a arca, porque Deus queria estar no meio do povo. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, ele anda sobre a face da terra. E esse povo, ele não era conhecido pelo seu arsenal de guerra. Eles não eram conhecidos por causa do tamanho da sua espada. Eles não eram conhecidos até mesmo por causa das suas armaduras. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles eram conhecidos por causa da sua adoração, por causa da presença de Deus que havia no meio do seu povo. Não que eles não tivessem vencido guerras, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que eles venceram muitas guerras, mas venceram por causa de quê? Por causa da presença, porque Deus era com o povo, porque Deus andava com o povo, porque Deus regia o povo, aleluia. Então aonde o povo chegava, aleluia, sabia assim que o povo não estava sozinho, sabia que o povo não andava sozinho, sabia que o povo não enfrentava a guerra sozinho, sabia que havia um Deus, e esse Deus que andava com o povo era um Deus que não perde batalha, é um Deus que não perde peleja, é um Deus, aleluia, que guerreia na guerra, e quando ele entra para guerrear, ele guerreia mesmo. A Bíblia vai dizer que esse povo, ele anda potente na terra, ele anda com força na terra. E eu já quero dizer para você nessa noite, neste tempo de hoje, não é diferente. O povo que anda na terra é o povo de Deus, o povo, aleluia, que entra na guerra e entra na peleja, não entra sozinho, entra porque tem o Senhor dos exércitos, o Deus conosco, deu sorte na batalha, aleluia, 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 aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não é conhecido nem conhecida pelo dinheiro que você possui no bolso, pelo carro que você tem, pela roupa que você usa. Você é conhecido no inferno e por onde você anda, por causa da presença, por causa daquele, aleluia, que anda contigo, por causa daquele que rege a tua vida, aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que esse povo está andando forte, pisa forte na terra. Só que a Bíblia vai dizer que esse povo, eles começam a passar por altos e baixos. Eles começam a viver um tempo que um tempo eles adoram a Deus, um tempo eles esfriam, um tempo eles recuam, um tempo eles começam a andar de forma que não agradava ao Senhor. Só que a Bíblia diz que Deus, ele vai levantando, Deus levanta juízes, Deus fala com o povo. A Bíblia diz que Deus vai chamando o povo, Deus vai dizendo para o povo, aleluia, que era o seu povo, que era a nação eleita, aleluia. E Deus, aleluia, ele é aquele que não desiste de nós, ele não desiste de nós. Sabe por que eu e você está aqui? Porque ele não desistiu de mim, porque ele não desistiu de você. Não é porque eu e você somos pão, não, meu irmão, é só porque ele não desistiu de nós. A Bíblia vai dizer que esse Deus, ele vai falando com o povo, ele vai cuidando do povo. Outrora ele deixava o inimigo chegar, outrora ele deixava até mesmo às vezes o inimigo oprimir, mas porque Deus era ruim? Não, era só porque Deus queria o seu povo de volta, era só porque Deus pegava o povo para endireitar as suas veredas. A Bíblia vai dizer que vai se passando o tempo, vai se passando os anos, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que vem juiz, sai juiz. A Bíblia diz que Deus levanta reis. A Bíblia diz que agora reis vêm, reis vão, e o povo continua, mas é o povo de Deus, é o povo escolhido. Tinha falha, tinha, mas é o povo de Deus. Pecava, mas era o povo de Deus, aleluia. Às vezes vacilava com Deus, mas era o povo de Deus, era o povo escolhido, era a nação eleita, era o povo
Aí a Bíblia vai dizer que no meio desse entra reis e sai reis. A Bíblia vai dizer que entra agora no reinado um rei por nome de Joaquim. A Bíblia vai dizer que quando esse rei ele entra, a Bíblia vai dizer que as suas obras são más. E ele consegue corromper ainda mais o povo. Ele consegue levar o povo ainda mais à decadência espiritual. Aí a Bíblia vai dizer que já que o povo estava sendo levado pela corrupção, pela desobediência, a Bíblia vai dizer que Deus permite. A Bíblia diz que Deus agora permite sobre a vida do povo um cativeiro de 70 anos. E Deus ele já chega dizendo, ele já chega liberando. O cativeiro tem começo, mas o cativeiro também tem fim. Era Deus dizendo, eu vou provar o povo, aleluia, eu vou pegar o meu povo, eu vou amassar o povo, mas o povo é meu. A prova tem começo e a prova tem fim. A prova tem começo e a prova tem fim. A prova tem começo e a prova tem fim. O processo tem começo, mas ele também tem fim, porque Deus ele não perde o controle da minha e da tua vida. Ainda que o inimigo chegue dizendo, eu vou acabar, eu vou destruir, mas nessa noite Deus está dizendo, ei, se prepara, porque a minha misericórdia é a causa de você não ser consumido, é a causa de nós estamos aqui. O inimigo pode ter dito, ei, eu mato, eu destruo, mas Deus está dizendo, não, pode estar no cativeiro, pode estar na prova, pode estar no processo, mas tem começo e tem fim. Tem começo, tem começo, tem começo. Você consegue pegar na mão do irmão e da irmã que está do teu lado e dizer para ele, tem começo, mas tem fim. Esse processo teve começo, mas esse processo também tem fim, porque é noite da misericórdia. Teve começo, mas vai ter fim, porque a misericórdia dele está estabelecida sobre o seu povo. Tem começo, mas tem fim. Espírito. E a Bíblia diz que processo, cativeiro. Agora o povo é exilado. Nabucodonosor chega e chega com força. E quando olha para o povo, olha com o olhar de que como o povo está desamparado, temos poder sobre eles, vamos levá-los. A Bíblia diz que agora esse povo está em cativo. A Bíblia diz que agora esse povo sai da sua terra natal e vai para a Babilônia. A Bíblia diz que agora estão como escravos, mas Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo. E Deus ele está no controle de tudo. A Bíblia vai dizer que é nesse período que ele começa a levantar os profetas. Aleluia, porque não é porque você está no processo, aleluia, que ele nessa noite está dizendo, eu vou me calar não diante de você. Abra os teus ouvidos para receber aquilo que Deus está liberando nessa noite para a tua vida. Aleluia, a Bíblia diz que Deus começa a levantar agora os profetas. Um desses profetas que se levanta, quem é Jeremias? A Bíblia vai dizer que Deus levanta Jeremias. E agora esse Jeremias, ele começa a profetizar para o povo.
Bíblia vai dizer, aleluia, que Jeremias, ele está na Babilônia, ele está até mesmo, aleluia, profetizando nesse tempo, mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que ele é profeta, não deixa, aleluia, o tempo de escassez tirar aquilo que você é, não deixa o tempo de escassez mudar aquilo que Deus já derramou na tua vida, não deixa o tempo de escassez tirar a palavra profética da tua boca, não deixa o tempo de escassez tirar o louvor da tua boca, não deixa o tempo de ruína, o tempo da prova, tirar aquilo que o Senhor já estabeleceu na tua vida. Jeremias, ele profetiza, e a Bíblia vai dizer que conforme ele está profetizando, ele não só profetiza, mas ele sente a situação. Ele sente a situação. Porque tem cenários, tem situações que às vezes você não escolheu estar nela, mas você está. Mas você sente. Às vezes pode estar até distante de algumas situações, mas está sentindo ela. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele é aquele que agora tem alguns vão dizer que Jeremias é o profeta chorão. Porque Jeremias, ele começa a se apresentar diante de Deus. E quando ele se apresenta diante de Deus, no capítulo 3 de Lamentações, você vai ver Jeremias está lamentando diante do Senhor. E ele começa a dizer: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele começa a dizer o que ele está sentindo. Ele começa a dizer: o Senhor fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos. Olha a lamentação de Jeremias. Olha o que Jeremias ele está dizendo. Ele está dizendo: eu estou com meus ossos quebrados. Ele edificou contra mim e me cercou de ferro e trabalho. E ele começa ali falando, ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Pensando Jeremias, que até mesmo no meio daquela situação Deus não estava ouvindo. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso de emboscada, um leão escondido de esconderijos. E ele vai dizendo: armou-me o seu arco e me pôs como um alvo na sua flecha. Jeremias, em algumas passagens você vai ver ele falando: Senhor me enganou, eu profetizo e não vejo mudança, eu falo e não vejo transformação, aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do lamento há uma palavra de esperança, no meio da dor há uma palavra de esperança, no meio do sofrimento há uma palavra de esperança, no meio da lágrima há uma palavra de esperança, no meio da tua dor. Nessa noite Deus está dizendo: há uma palavra de esperança no meio dessa situação. Não está perdido, há uma palavra de esperança. E a Bíblia vai dizer que ele começa a dizer: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do abismo e do ferro. E ele vai falando, só que no versículo 21 do capítulo 3, ele começa no meio do lamento. Ele diz: isto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ele começa a trazer a memória, porque vai ter dia que você vai ter que trazer a memória. O dia que o Senhor te deu vitória, você vai ter que trazer a memória. O dia que você lutou com o urso e Deus te deu vitória com o urso, você vai ter que trazer a memória. O dia que você lutou com o leão e Deus te deu vitória, você vai ter que trazer a memória. O dia que o gigante se levantou e Deus falou: pega as pedras
memória. Vai ter que trazer a memória. Oh, ele começa a dizer: eu vou trazer a memória, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Quem olhava para o cenário do povo dizia: esse povo perdeu. Quem olhava para a situação do povo estava dizendo: não tem mais jeito para esse povo. Esse povo não retoma, esse povo não retorna. A Bíblia vai dizer, Salmo 137, a Bíblia diz que o povo, aleluia, está junto do rio Quebar. A Bíblia diz que no rio Quebar eles choram, eles se lamentam, porque eles estão lembrando de Sião, eles estão lembrando da sua casa, eles estão lembrando daquilo que eles tinham e não tem mais, eles estão lembrando de tudo aquilo que o Senhor tinha dado para eles, e agora eles não têm mais. E a Bíblia diz que o povo, eles estão numa decadez, numa tristeza, numa angústia tão grande, que eles penduram as suas harpas sobre os salgueiros que havia lá no meio dela. Penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que levaram cativo pediam: canta-nos uma canção. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Eles estão em cativeiro, eles estão num processo, mas o processo foi estabelecido por Deus. A Bíblia diz que eles estão lamentando e chorando. Pegam as harpas, penduram as harpas no salgueiro. Não vamos mais cantar, não vamos mais adorar. E o que o opressor faz? O opressor, ele olha para o povo e começa a dizer para o povo: canta-nos uma canção. Mas sabe o que é isso? Não era um pedido, era um deboche. Eles debochavam do povo de Deus, porque sabia que o povo de Deus era conhecido pela adoração. Eles sabiam que o povo de Deus era conhecido pela adoração, pelo louvor, pela festa que eles ofereciam a Deus. E agora o inimigo está vendo que eles estão sendo provados, que eles estão num processo. Aí o inimigo olha e começa a dizer: canta, canta agora. Eu quero ver você cantar, eu quero ver você adorar, eu quero ver sair da tua boca um cântico, eu quero ver se você... Eu quero ver se tu canta no processo. Eu quero ver se tu adora no processo. Eu quero ver. Mas o inimigo não sabia que a misericórdia estava sobre o povo. E nessa noite Deus está dizendo para alguém: eu não sei, meu irmão, de você pendurou a harpa, mas ele está dizendo: se prepara para cantar de novo, para adorar de novo, para dar glória de novo, para exaltar meu nome de novo.
fechou, porque a doença chegou, porque eu fui abandonado, eu fui abandonada, minha casa está um caos, mas é noite que Deus está dizendo: pega a harpa de novo, pega a harpa de novo, porque a minha misericórdia não tem fim. Não tem fim. E eles começam a dizer: canta, canta. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. É a noite que Deus vai renovar cântico de alguém. É noite que Deus vai renovar o cântico. Vai cantar de novo. Vai profetizar de novo. Quem disse que ele não viu o teu lamento? Quem disse que ele não viu a tua lágrima? Quem é que disse? Se prepara para cantar de novo, para exaltar de novo, para dar glória de novo. Ei, se prepara, porque Deus está dizendo nessa noite um novo cântico. Um novo cântico. Um novo cântico. O processo não te parou, a doença não te parou, o cenário difícil não te parou. E ele está dizendo: é noite de um novo cântico, é noite de um novo cântico, porque a minha misericórdia não tem fim. Aleluia! E eles começam a dizer: como cantaremos? Como cantaremos em terra estranha? Como cantaremos em terra estranha? Oh, eu não sou daqui. Você não é daqui. Eu não sou daqui, você não é daqui. Aqui é passageiro, aqui é processo, aqui é lapidação. Mas Deus está dizendo: enquanto está na Babilônia, adora. Enquanto está na Babilônia, exalta. Ei, porque Jerusalém está logo ali. O inimigo está dizendo: tu não chega, a igreja não chega, você não vence, você não rompe. Mas é noite que Deus está dizendo: está logo ali. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Mas o processo está doendo, mas canta. Mas o processo está difícil, mas canta. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Eles olham e dizem: canta. Cante para nós. Cante para nós. E o povo está dizendo: como cantaremos? Não é a nossa terra, não é a nossa casa. Só que a Bíblia vai dizer que, como eu disse, o processo ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. A Bíblia vai dizer que o tempo de Deus era 70 anos. 70 anos. A Bíblia vai dizer que nesse tempo Deus levanta os profetas. Profetas profetizam. Você imagina a dor do povo. Você imagina a dor das mães. O escritor Flávio Joséfo, ele vai até dizer do lamento das mães
sendo levado no cativeiro. Daniel era um menino. Sadraque, Mesaque e Abednego, com nomes babilônicos que eu estou dizendo aqui, ainda meninos, estão na Babilônia. Só que a Bíblia vai dizer que nesse tempo Deus levanta, Deus fala. Quem está olhando está dizendo: eles não vão adorar mais, eles não vão cantar mais. A adoração do povo era tão poderosa que quando você para ver a adoração do povo de Israel, segundo a sua tradução, o que se queimava num dia não dava para o outro dia. Todo dia se colocava lenha nova. Todo dia se acendia o altar de holocausto. Todo dia tinha lenha, porque eles entendiam que eu dei hoje, eu dei hoje. Amanhã eu vou dar outra adoração. Hoje é noite que você está dando uma adoração. Não se contente apenas com a noite de hoje. Deus está dizendo: adora hoje, adora amanhã, adora segunda. Permanece adorando na minha presença. É o que vai te fortalecer nos dias difíceis. É o que vai te dar força nos dias difíceis. É a tua adoração, é o incenso que você queima no altar do Senhor. A Bíblia vai dizer que passou o tempo. E agora a Bíblia diz que são levantados alguns reis, são levantados homens que estão com o povo de Deus, e achando que aquele cenário não vai ter mudança, oprime o povo de Deus. Mas no meio da opressão, você vai ver homens que permaneceram, que não se venderam, que não trocaram suas vestes. Você vai ver homens que continuaram, que chegaram ali ainda meninos. Daniel é um exemplo deles. A Bíblia vai dizer que agora entra um rei, e esse rei é um rei tirano. A Bíblia vai dizer que quem entra agora é Belsazar. E a Bíblia vai dizer que Belsazar, ele é um rei que extrapolou, porque agora ele já tinha o povo. Só que ele começa a dizer o seguinte: vamos tocar no sagrado. Vamos tocar no sagrado. A Bíblia diz que agora ele pega, começa a fazer festas, e ele diz assim: pega os utensílios do templo, pega aquilo que é santo, pega aquilo que é sagrado, e traz, porque ele queria profanar o que é santo. Só que o que é santo ninguém profana. O que é santo ninguém profana. Pode ter o poder que tiver, pode ter a autoridade que tiver na terra, mas aquilo que é santo, o homem não tem poder, aleluia, de destruir, de aniquilar. A Bíblia vai dizer que Deus agora olha, e quando Deus olha, Deus chega na festa. Porque tem festa que Deus vai visitar. Vai ter festas que Deus vai visitar. Vai ter ambientes que Deus vai chegar, aonde o povo está dizendo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo com a igreja, vamos estabelecer leis sobre a igreja, vamos pegar o que é santo, vamos profanar, vamos trazer imundícia, vamos contaminar os filhos. Só que tem reunião que Deus ele vai chegar. Tem reunião que Deus ele vai chegar por causa da sua igreja, por causa do seu povo que ora, por causa do seu povo que busca. Está Belsazar na festa, e ele está achando que ele pode, ele está achando que ele tem poder.
Só que a Bíblia vai dizer que Deus chegou na festa. Quando chegou com os utensílios do templo, que ele disse: vamos beber, vamos usar. A Bíblia diz que Ramão, oh, a mão. E quem é que para essa mão? 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 A Bíblia vai dizer que a mão desce, e a mão desce com escrita de fogo, e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, o inimigo pensando que a situação ia ficar diferente, ia continuar do mesmo jeito, mas a Bíblia vai dizer que a mão de Deus entrou no cenário do inimigo, e nessa noite ele está dizendo: por causa das minhas misericórdias, a minha mão está entrando no cenário do inimigo. O povo não podia fazer nada, mas Deus podia. Tem situação que você não pode fazer nada, mas Deus pode. Tem situação que você não pode resolver, mas nessa noite ele está dizendo: a minha mão está indo lá, a minha mão está indo lá, a minha mão está indo julgar, a minha mão está indo em defesa, a minha mão está indo em defesa, a minha mão, meu Deus, a minha mão, a mão do Senhor está indo em defesa nessa noite. E a mão dele desce com justiça. A mão dele desce. Só você que tem calça, que é só a mão dele para resolver agora. Começa a adorar aí, começa a adorar aí, começa a adorar aí, porque eu senti o peso dessa palavra aqui. Eu senti Deus entrando em cenários improváveis aqui na igreja, em causas improváveis, em coisas que você não pode. Ele é juiz, ele é advogado, ele é aquele que entra. O homem disse: eu tenho poder, mas nessa noite ele está dizendo: poderosa é a minha mão, poderosa é a minha mão, poderosa é a minha mão. O homem disse: eu destruo, eu acabo, eu aniquilo, mas as misericórdias dele chega nessa noite, dizendo: a minha mão entra, minha mão entra, minha mão entra, a minha mão entra. Tá entrando, irmã, vai tá entrando, irmã, na calça, tá entrando. Deus manda dizer pra ti nessa noite: tu não ficará envergonhada, porque Deus manda dizer: eu entro na calça hoje, eu entro na ramandaia. Deus manda dizer: tu vai ver, mulher, tô assinando papéis, ramandaia, porque a mão dele, o inimigo disse: ela não consegue, mas nessa noite ele está dizendo para ti: recebe, recebe, porque a mão dele chega para pelejar pela tua vida. Deixa ele trabalhar ao teu favor, deixa ele pelejar ao teu favor, deixa ele trabalhar ao teu favor. A mão desceu, a mão desceu, a mão desceu, a mão desceu. Eu vejo Deus fazendo justiça. Eu vejo Deus fazendo justiça.
você, a tua casa, a tua família, nem a tua causa ficará. Não ficará na mão do inimigo. Assim diz o Senhor, ninguém se perde. Ai, ninguém desce lá. Ninguém morre lá. Ninguém desce lá. Porque nessa noite ele está dizendo: eu entro com justiça para fazer aquilo que você não pode. Recebe nessa noite, porque Deus está pelejando pela tua causa. A mão desce. A mão desce. Belsazar olha e começa a dizer: o que é isso? Porque ímpio não entende a mão de Deus quando trabalha. Ímpio não entende a mão de Deus quando age. E começa a chamar, chama os astrólogos, chama os magos. Alguém se levanta no reinado e diz assim: tem um aqui que veio ainda menino, era só um jovem, agora já é um ancião, mas não se corrompeu, continuou prudente, não comeu dos manjares do rei. Chama ele. Quem? Daniel. Chama ele. A Bíblia diz que lá vem Daniel. Não é mais menino, não, é um ancião agora. A Bíblia diz que quando ele olha, eu creio que vocês conhecem meu texto, ele vai traduzir e ele vai dizer: pesar se fosse na balança e fosse achado em falta, o Senhor tira o teu reino e dá o teu reino à Pérsia. Deus tira para dar vitória para o seu povo. Porque no tempo determinado de Deus, ninguém impede o que Deus quer fazer. No tempo determinado de Deus, ninguém impede o que Deus quer fazer. Quando chega o dia da vitória, ninguém impede quando Deus quer fazer. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Quando chega o dia da vitória, Ele tira o que tem que tirar para dar vitória para o seu povo. Ele tira do reinado, Ele tira do trono, Ele tira do poderio, mas Ele tira só para dar vitória para o seu povo. Sai, Belsazar. Entra Ciro. Ciro, quando entra, a visão de Ciro, povo de Deus, quando olha para Ciro, ele está dizendo: liberta o povo, liberta o povo, liberta o povo. Era porque Ciro era bom? Não, é porque as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã. É por isso que Ciro olha para o povo e começa a dizer: chega no cativeiro, veio o tempo de liberdade. A Bíblia vai dizer que esse povo que tinha até pendurado as harpas, e eu já vou partir aqui para o final, agora eles têm um cântico na boca. Até então eles não tinham cântico, mas agora eles têm cântico. E a Bíblia vai dizer, até mesmo, eu vou ler aqui para você rapidamente, Isaías capítulo 54. O povo agora está livre. Repita comigo: o povo está livre. O povo está livre por causa da misericórdia. Isso. A Bíblia diz que agora esse povo, até então, era o inimigo que pedia para eles: canta, debochando.
porque achou que nunca mais eles iriam cantar, porque achou que nunca mais eles iriam adorar. Agora Isaías 54, a Bíblia vai dizer que Isaías, Deus agora está usando Isaías para trazer o povo, para o povo entender: o tempo de escravidão acabou, o tempo desse processo acabou. A Bíblia vai dizer que agora Deus está usando Isaías, e ele começa a dizer para o povo: canta alegremente, ó estéril, canta quem não deixa luz, rompe um cântico e exclama com alegria, tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aleluia. Larga o lugar da tua tenda, estende-se as cortinas das tuas habitações, e não impeças, alongas as tuas cordas, e fixas as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a tua descendência possuirás as nações, assim fará que sejam habitadas. Até então, era o inimigo que dizia no deboche: canta. Mas o dia que ele nos chama para cantar, ele chama para cantar. Ele põe cântico nos nossos lábios, ele faz a estéreo. E por que Isaías 54 está dizendo: canta, ó estéreo, que não deixa luz? 70 anos de cativeiro, não tinha. O povo estava ressecado por causa da luta, por causa da prova. Eu não sei como você chegou nesse culto aqui nessa noite, mas nessa noite o Senhor está dizendo: as minhas misericórdias, ela não tem fim. E a noite que Ele está dizendo: eu estou te chamando. Não é o inimigo que zomba de ti nessa noite, é Ele que te chama nessa noite a cantar. É Ele que te chama nessa noite e coloca um cântico na tua boca. É Ele que chama você para um cântico dos vitoriosos. É Ele que chama você. Mas pastor, até agora eu estou como uma mulher estéril. Você estava como uma mulher estéril, mas até agora eu não dei a luz. Até agora, até esse culto, até Deus e com a sua misericórdia, até Ele vem com a misericórdia. Ele começa a dizer: rompe um cântico e exclama com alegria. Como você diz para um estéril cantar? É fácil você dizer para uma gestante cantar, dizer para ela: canta, você está gestante. Como dizer para alguém que está estéril: canta? Só manda cantar aquele que tem poder de tirar a esterilidade. E nessa noite Ele está dizendo: não é o teu inimigo que te pede um cântico. Quem está dizendo para ti nessa noite é o Senhor teu Deus, o Deus das misericórdias. É Ele que está dizendo: prepara um cântico nesses lábios, prepara um cântico nesses lábios, porque você vai cantar, você vai romper, você vai chegar. Ei, prepara um cântico. Tu que não tiveste dores de parto, até agora tu não tiveste dores de parto, mas Ele está dizendo: prepara, começa a se preparar. Prepara como, Senhor? Alarga as tuas estacas, vai alargando a tua tenda, estende as tuas
Senhor, não vai acontecer. Ele está dizendo, vai. Alarga. Alarga. Foram muitos anos. Mas Ele está dizendo, alarga. Pode alargar nessa noite. Porque tem algo grande chegando. Tem algo poderoso chegando. Você já viu uma mãe quando ela está para receber um neném? Você já viu a família quando está para esperar uma criança? Começa o quê? Vamos preparar o quarto. Vamos preparar o berço. Vamos preparar a roupa. Vamos preparar o colchão. Ele está dizendo nessa noite, prepara a casa. Porque vai transbordar para a direita. Vai transbordar para a esquerda. Pastora Sara, nós vamos dizer para ti nessa noite, alarga as tendas, mulher, alarga as tendas, mulher. Mas Senhor, são tantos anos e são tantas promessas. Mas Deus manda dizer para ti assim nessa noite, não tenha medo, pode alargar as tendas, prepara, porque grande mulher é indo que eu te entrego ainda este ano. Deus manda dizer assim para ti, ei, o processo teve começo, mas ele também tem fim. Deus manda dizer para ti, alguém tentou te desonrar na terra, mas eles mandam dizer para ti nessa noite, prepara para a honra, mulher, prepara para a honra, mulher, prepara para a honra, mulher. A desonra não estará sobre a tua cabeça, mas a honra, assim diz o Senhor. Só quem tem cântico para ele vai se colocando de pé, vai se colocando de pé, vai se colocando de pé.